E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre um dos resultados mais fortes, digamos assim, dentro da geometria. São vários resultados, mas o teorema de Pitágoras a gente utiliza no cálculo de áreas, no cálculo de geometria, ele tá ali como se fosse a tabuada, né? É a tabuada da geometria. Você precisa saber, você precisa identificar quem é a hipotenusa, quem é os catetos e saber usar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas, como a gente tem aqui nesse exemplo. Certo? Então, bora lá? Antes de falar sobre o teorema de Pitágoras, a gente precisa recordar o triângulo retângulo. Ele recebe esse nome porque uma das medidas dos ângulos internos dele mede exatamente 90. Cada um dos lados recebe um nome especial. Aqueles lados que formam o ângulo de 90, ó, o ângulo de 90 está aqui. Esses dois lados recebem o nome de cateto. O ângulo oposto ao 90, aquele que está à frente, oposto a ele, é o que recebe o nome de hipotenusa. Isso daqui você não pode esquecer jamais. Tem que estar bem fácil aí na sua cabeça quem é a hipotenusa e quem são os catetos. O triângulo retângulo diz que em todo triângulo que é retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. O que isso significa? Que aqui a gente tem um exemplo, esse triângulo roxo é um triângulo retângulo de medidas 5, 5, 4 e 3. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa, então eu vou identificar aqui onde é que está a minha hipotenusa. É o 3, é o 4 ou é o 5? Se você falou o 5, você acertou. O 5 é o lado oposto ao ângulo de 90, ó. Oposto a ele é o 5. Então, a medida da hipotenusa ao quadrado. Então, vai ficar 5 elevado a 2. É igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou pegar o cateto menor, que é 3, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. O teorema de Pitágoras diz que isso aqui é igual. Então, 5 ao quadrado vai dar 25, igual a 3 ao quadrado vai dar 9, mais 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é, de fato, a soma do quadrado dos catetos. Isso aqui vai acontecer sempre. Sempre quando? Sempre que você tiver um triângulo retângulo, tá? Não vale para qualquer triângulo, tem que ser retângulo. Então, como a gente vai resolver problemas aqui? Eu tenho um triângulo de medidas 12, 5 e x. O primeiro passo para você encontrar o valor de x aqui é identificar quem é a sua hipotenusa. A hipotenusa é o 12, o 5 ou o x. Hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90. Então, primeiro eu acho o ângulo de 90, ele está aqui. Oposto a ele é o x. Então, pelo teorema, eu vou começar pela hipotenusa ao quadrado. X ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Agora eu vou resolver isso. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. E 12 ao quadrado? 144. Então, vamos colocar aqui. Agora, somando esses dois valores, vai dar x ao quadrado igual a 169. Vou tirar a raiz, vai ficar raiz quadrada de 169. O que eu quero que vocês observem aqui? Sempre quando você tira a raiz quadrada, assim, do x, o resultado vai ser sempre mais ou menos raiz quadrada daquele número. Por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 pode ser o 2 ou o menos 2. Por quê? Mais 2 vezes mais 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, por isso que pode ser o mais ou o menos 2. O que você vai observar aqui? Então, tira a raiz quadrada de 69, é mais ou menos 13.
Bom, agora você vai analisar o seguinte. O nosso problema aqui é de geometria e esse x representa medida. Não existe medida negativa. Então, esse negativo eu vou descartar, porque ele não vale como resposta para o meu problema aqui. Porque o meu x representa medida, ok? Mas tem que lembrar sempre que você for resolver problema, quando você for tirar a raiz quadrada ali do x quadrado igual a 4, lembrar que é mais ou menos. E aí você vai olhar para o seu contexto, o contexto do problema. No meu problema, eu posso considerar o x positivo e negativo? Por exemplo, se fosse o x fosse dinheiro, aí você pode, porque tem a dívida e tem o dinheiro positivo. Agora, quando é medida, nosso problema aqui, eu vou descartar o negativo. Outro exemplo é esse daqui. Então, eu vou começar pela hipotenusa sempre. Quem é minha hipotenusa? Vou identificar onde é que está o ângulo de 90 e quem é o oposto a esse ângulo de 90, é o 10. Então, eu vou começar pelo 10 ao quadrado. Agora, eu vou olhar os catetos. Então, sobrou o 6 e o x. Conseguiram ver a diferença já? O maior erro em que os alunos cometem quando vão resolver o teorema de Pitágoras é achar que você sempre vai começar pela variável. Então, é sempre x ao quadrado, tananã. É sempre h ao quadrado, tananã. Ou começa assim, a ao quadrado, começa pelo h ao quadrado, seja qual é o nome da sua variável. Errado. Por isso que você tem que tomar atenção e olhar. Você sempre vai começar pela hipotenusa. Então, a primeira coisa que você faz antes de aplicar o teorema, identifica a hipotenusa. No exemplo anterior, a minha hipotenusa era a minha variável. Então, eu comecei sim com o x ao quadrado. Aqui não. Aqui a gente começou com 10, porque era o 10 a hipotenusa. Então, resolvendo isso, fica como? 10 ao quadrado vai dar 100. 6 ao quadrado é 64, mais x ao quadrado. Esse 64, ele está somando, então eu vou passar ele para o outro lado com operação inversa. Operação inversa do 64 positivo é o negativo. Então, fica 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 10 menos 64 dá 36, igual a x ao quadrado. Aí, agora a gente vai extrair a raiz. Como eu sei que eu estou falando de medida, então eu nem vou colocar o mais ou menos. Já vou colocar direto só o resultado positivo. Então, fica raiz quadrada de 36 igual a x. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, o x vai ser 6. Então, essa medida aqui é 6. Tranquilo? Então, essa é a lição. Sempre começa pela hipotenusa para você não errar. Dá pausa no vídeo, tenta resolver a letra A, B, C, D, E e F. Terminou de resolver, volta aqui para o vídeo e dá play para analisar se o que você fez está correto. Ok? Bons estudos!